eu não aceito entrar. Nós estamos no tema prosperidade da aliança. É o tema do mês de dezembro, prosperidade da aliança. E hoje é o terceiro domingo. O tema de hoje é código da prosperidade. E nós vamos falar em Provérbios capítulo 25, o último versículo do capítulo 25, que é o versículo 28. Versículo 28 de Provérbios 25, é isso. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Como a cidade... É isso, assim é quem não sabe dominar-se. Qual que é o código? O código dessa palavra. Tem vários códigos aqui, mas Deus não está falando de pecado, a palavra não está falando de pecado aqui. Ela está falando de acesso, né? E você ter domínio sobre você, nós também estamos falando sobre acesso. Então, nós estamos, nesses domingos, falando sobre essa prosperidade como aliança, não como acúmulo. Porque tem gente que acha que prosperidade é acúmulo. Acúmulo de bens, acúmulo de roupa, acúmulo de acessórios, acúmulo de emoções. Não é acúmulo. Nós estamos entendendo isso, que a prosperidade na aliança é outra visão, é submissão a Deus, é entendimento, é alinhamento à vontade de Deus. E o meu crescimento está ligado ao meu alinhamento com Deus. Então eu consigo chegar, o nível onde eu estou demonstra o nível de alinhamento que eu estou com Deus e com o coração de Deus. Tem alguém me entendendo aqui em nome de Jesus? Amém, queridos? Então, no primeiro domingo, nós aprendemos que prosperidade na aliança começa com pertencimento. Por isso que eu estou falando para você, precisa pertencer. Você não pode ser só um consumidor. Eu entendo que nós estamos vindo à igreja para nos alimentar, para recebermos de Deus, mas nós temos que subir a escada. Eu tenho que sair do nível de consumidor e passar ao nível de pertencimento, fazer parte, porque quem não faz parte está à margem, quem está à margem vira marginal. Então, assim, no primeiro domingo nós aprendemos que a prosperidade, ela começa nesse pertencimento, não é performance, é pertencimento. No segundo, nós vimos que Deus prospera caminhos, não atalhos. É caminho, né? É processo, que tanto nós ouvimos. Processo, é caminhar, é um trilho, é um dia, é resiliência, é você estar permanecendo, é caminho, não é atalho. No segundo domingo. E hoje, no terceiro domingo, o texto que nós acabamos de ler e que está na tela, ele não fala de dinheiro, não fala de crescimento, não fala de portas abertas. Ele fala de sustentação. Você pode olhar para o seu irmão e dizer aí, o texto fala sobre sustentação. Sustentação. Por quê? Na lógica da aliança, não adianta Deus dar algo fora, se não houver governo dentro. Nós falamos um pouquinho sobre isso no mês passado, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre essa questão de você limitar alguns acessos que são necessários limitar na sua vida para que você viva essa prosperidade de Deus, porque você está onde você está hoje e você é o que você é hoje, porque Deus já tem te abençoado. Sim ou não, igreja? Tem pessoas abençoadas aqui? Sim, em nome de Jesus. Só que para eu continuar vivendo essa bênção de Deus, eu preciso limitar algumas coisas na minha vida. Então, o contexto do texto aqui
em Provérbios 25. Provérbios 25 não é um capítulo sobre promessas, é um capítulo que nós acabamos de ler sobre o governo da vida. Salomão aqui está ensinando em Provérbios 25 o governo da vida. O próprio versículo 1 diz que são provérbios organizados nos dias do rei Ezequias, ou seja, sabedoria aplicada, vivida a um tempo de prosperidade nacional. Então eles estavam vivendo um tempo de prosperidade nacional, e ele estava dando sabedoria de como viver nesse tempo de prosperidade, porque às vezes nós entramos no tempo de prosperidade, e é no tempo de prosperidade que nós acabamos errando e perdendo aquilo que Deus já nos deu. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Há muitas empresas e há muitas igrejas, há muitos lugares, há muitas famílias, há muitas pessoas que receberam muita coisa, mas voltaram ao ciclo anterior, e às vezes até pior. Sabe por quê? Não foi porque eram ruins, não foi porque era pecado, mas foi porque os muros estavam derrubados. Acessos de coisas que não deveriam ter acesso, acessaram aquela vida, acessaram aquela alma, aquele lugar, e por não ter os muros reconstruídos, os muros levantados, não puderam suportar, não puderam limitar aquilo que não deveria ter entrado. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Está entendendo, sim ou não? Então Salomão não está ensinando pessoas pobres a enriquecer aqui. Ele está ensinando pessoas já abençoadas a não perderem tudo. Tem alguém entendendo em nome de Jesus? Ao longo aqui do capítulo, o assunto se repete. Você vai ler na sua casa, a gente não vai ler tudo, eu li só um versículo, mas você vai ler na sua casa, 25 em diante, vai ler lá. Então, no versículo 6 a 7, ele fala de limite. Ele está falando no capítulo sempre sobre, pode deixar lá, pode deixar o capítulo lá, pode deixar o versículo 28, isso, deixa aí. Então aqui ele está falando ao longo do capítulo, ele está falando de limite. Limite do quê? Limite de honra, limite na fala, fala para o seu irmão, é limite na fala, limite de vingança, sabia que tem crente que quer se vingar dos outros? Tem uns irmãos que quer se vingar, e é irmão crente, sabia que acontece isso? Ah, fulano fez isso e falou isso de mim, Deus vai moer ele. É o crente feiticeiro, ele faz uma mandinga gospel, né? Joga sal em cima do nome do cara. Só não usa o sapo, porque o sapo não é gospel. Mas tem crente que ele fica chateado com você, ele quer se vingar de você. E Salomão também nesse capítulo está falando sobre vingança. Limite no orgulho, ou seja, nós precisamos ter orgulho, mas não esse orgulho. Está entendendo? Você entenderam a minha definição? Entenderam? Eu vou dar a definição de novo. Nós temos que ter orgulho, mas não aquele de orgulho. Dá para entender? Quem pegou essa chave? Então, o capítulo termina aqui com a imagem, ele dizendo, ele comparando a vida do crente, do cristão ou do ser humano, como uma cidade. Ele está comparando, é uma cidade, só que é uma cidade sem muros. Essa cidade sem muros, ele não está falando, não é um pecador, não é um rebelde, não é uma pessoa rebelde, é alguém sem domínio. Ele está falando de uma pessoa que não tem domínio, e essa pessoa, por não ter domínio, ela está exposta. Ela está exposta. Mas exposta a quê, pastor? Alguém que não é pecadora, alguém que não é rebelde. Ela está exposta a quê, pastor? Quando você está exposto a tudo. Quando você não tem domínio, você pode se perder a qualquer momento. A qualquer momento
você pode ser invadido, acessado e derrubado. Por quê? Porque não houve um limite. E a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 25, versículo 28, que os muros derrubados, assim é quem não se domina. Nós precisamos nos dominar. Então, como a cidade derrubada, a cidade, ou seja, existia, a cidade tinha nome, a cidade tinha história, mas os muros estavam caídos. Ou seja, há uma história na sua vida, você tem um nome, né? Tem um nome, você existe, é uma cidade, mas sem muro. Os muros caíam na Bíblia. Os muros caíam na Bíblia, não só por ataque, mas por negligência. Negligência fazia com que os muros fossem derrubados. Então, não é que o inimigo foi forte demais, é que ninguém reconstruiu os muros. Porque em algum momento da nossa vida os muros podem até cair, mas o que eu não posso é deixar os muros caídos. Eu preciso reconstruir esses muros. E aí o versículo está dizendo: assim é o homem que não tem domínio próprio. Então a palavra aqui em hebraico, ela descreve alguém violento ou descontrolado, né? E alguém sem contentação interna, é a definição direta. Ou seja, não é só aquilo que nós imaginamos quando nós falamos uma pessoa que não tem domínio próprio. Nós achamos, alguém violento, é alguém descontrolado. Não, é alguém que não tem contentamento interno, que não se contenta com nada, não tem capacidade de dizer, até aqui eu vou. Eu já falei aqui, e eu vou relembrar com você, mas alguém que não tem contentamento, ou seja, alguém que não tem domínio próprio, como está dizendo a palavra, e por não ter domínio próprio, ele é como uma cidade que os seus muros estão derrubados. Nada do que ele tem vai sustentar a fé dele, porque a fé não se sustenta em milagres, a fé não se sustenta naquilo que Deus nos dá, a fé se sustenta em aliança com Deus. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Em aliança. Então, olha só a revelação desse texto. O problema não é o que entra, não é o que entra, que na verdade não deveria entrar, é a ausência de critérios sobre o que deveria ficar de fora. Quando a gente fala isso, não tem problema, pode vir. Isso aqui não tem problema não. Essa conversinha aqui, tudo bem, pode vir. Entendeu? Então, o problema não é aquilo que vai acessar você. O problema é o limite que tem que existir, os acessos que você está dando para aquilo que deveria nem ter chegado no seu coração. Por isso que nós aprendemos que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz sobre tudo o que deve guardar. Guarde o seu coração. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele disse assim: eu não aguento mais, eu não quero saber mais, as pessoas não ouvem, as pessoas não entendem, eu não quero que o meu coração se entristeça, porque eu quero continuar servindo a Deus. E eu falei: quem disse para você? E eu estou sentindo que eu vou largar e que eu não quero mais. Eu falei: quem disse para você que você tem que seguir o que você sente? Quem disse para você que você tem que seguir o seu coração? Eu falei para ele: enganoso é o coração do homem. O Senhor nos chama para seguir a sua palavra, para seguir Ele, para seguir a Deus.
E como eu conheço a Deus? Através da palavra. Como eu sei como Deus pensa? Como que eu entendo a cabeça de Deus? Como que eu entendo como Deus é? Como que eu entendo como o reino de Deus é? A palavra. Então, Senhor, eu não caminho por vista, mas eu caminho pelo que eu creio. Eu caminho por aquilo que Cristo é. Então, quando eu não estou com vontade, eu caminho em Cristo. Quando eu estou feliz, eu estou em Cristo. Quando eu estou triste, eu estou em Cristo. Sim, quando eu estou doente, eu estou em Cristo. Quando eu estou bem, eu estou em Cristo. Quando vai tudo bem no meu trabalho, eu estou em Cristo. Quando não vai tudo bem, eu estou em Cristo. Porque não é condicional, é a minha fé pautada na palavra. Eu sigo ao Senhor. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aconteceu da forma que eu queria, eu estou em Cristo. Não aconteceu da forma que eu queria, eu estou em Cristo. Tem alguém comigo aqui? Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Em nome de Jesus, quem está entendendo, diga glória a Deus. O código da prosperidade. Então vamos aqui. Vemos que o texto, ele não começa com crise, né? O texto aqui não vai começar com crise, ele começa com uma condição normal. Ou seja, a cidade funciona, ok? A cidade está funcionando. A pessoa está vivendo, ela vive, a pessoa vive. A bênção já está presente, ela vive, ela anda, ela come, ela cheira, ela toma banho. Quem lembra do que a gente estava falando no começo? Ela já vive, ela já tem bênção, ela já trabalha, ela já tem uma família, ou não, está construindo uma família. Ela já vive. Mas o que falta para que eu possa continuar vivendo debaixo da graça e continuar prosperando? Porque Deus nunca quer você parado, Ele sempre vai levar você para caminhos maiores. Não, você não está entendendo não. Talvez você fala, eu vim até aqui e eu vivi já tudo que eu poderia viver e nada mais vai acontecer, eu sou assim, as coisas são assim para mim, nada mais vai acontecer. Não, Deus sempre tem algo maior para a sua vida. Deus é infindável, infinito. Quanto mais você se alinha, mais Ele te entrega, mais Ele te leva, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não há limites em Deus. O limite está na nossa visão, o limite está nas nossas crenças, muitas vezes que nós colocamos em primeiro lugar acima da palavra. Deus quer te levar para um lugar que é bom, perfeito e agradável. Sim ou não, igreja? Então assim, faltam três coisas. Há três coisas na verdade. A falta de muro, ela faz três coisas na nossa vida. E a primeira é: o que não tem muro não tem filtro. Quem não tem muro não tem filtro. Ou seja, a cidade funciona, eu vou repetir, a cidade funciona, a pessoa vive, a bênção já está presente, só que falta muros. E quando falta muros, falta três coisas. Acontece três coisas. Primeira delas, falta filtro. Não tem filtro. Tudo que vem é normal, tudo que vem pode ser. Família, como a gente olha essa questão de ideologia, como é difícil. A pessoa ela está com a mente cauterizada. Família é um conceito extremista. Não vou falar aqui de posição. É um conceito extremista arcaico. Precisa ser mudado esse conceito de família. Aonde é isso? Vai acabar a sociedade. Só isso. Não tem como. Não existe. O princípio natural das coisas. Não existe isso. Você pode argumentar quanto você quiser. Se não tiver a família como Deus instituiu, acaba-se sociedade. Quem está me entendendo aqui? Quem não tem muros, o que falta? Vai faltar filtro. E quando falta filtro,
qualquer argumento que parece soar bonito entra. Então, tudo entra: opiniões, convites, demandas, emoções, tudo entra, porque não tem filtro. Chega, não tem filtro, entra. E quando há pessoas ao nosso redor, ou pessoas que estão conosco que tem filtro, ainda a gente fica: ai, fulano é chato, que pessoa ignorante, fulano é metódico, né? Ai, fulano é ignorante. Não, ele tem filtro, né? Você vê, às vezes, pessoas falando de pessoas que alcançaram alguma coisa, e a pessoa falando: ih, esse daí é mesquinho, mão de vaca. Não, ele tem filtro, ele tem governo. Não é porque você não tem, e ele não faz do jeito que você queria, que ele é. Olha o fruto. A Bíblia diz: a árvore se conhece pelo? Então, olha o fruto. Quem está me entendendo aqui? Quando falta muro, quando está o muro derrubado, está faltando filtro. E quando falta filtro, Provérbios 4:26, pondera a vereda dos teus pés. A pessoa não está em pecado, ela está exausta. 4:26, considere a vereda que os seus pés tomam, e seja firme em todos os seus caminhos. Quando o muro está derrubado, esse filtro não existe. Então o código aqui começa quando Deus nos ensina a escolher o que não vai entrar mais na nossa vida. Acabou, não entra mais, ponto final. Vem com conversinha afiada para o meu lado, tem filtro aqui o muro está levantado. Não vai vir com essa historinha, não vai vir com essa lamúriazinha. Fala comigo: aqui tem filtro. Fala: aqui tem filtro. Fala: aqui tem filtro do Espírito Santo na minha vida. Filtro, porque quando não tem muro, falta filtro. Mas Deus está levantando os muros novamente na sua vida, em nome de Jesus. Segunda coisa que falta: o que acontece quando não tem muro? O que não tem muro não tem descanso. Eita, aqui é forte, igreja. Olha lá, a cidade sem muros. Volta lá no versículo. A cidade sem muros. Cidades sem muros nunca dormiam tranquilas. Sabe por quê? Está vulnerável, está sem muros, quebrou, está sem princípios. E o que acontece? Não dá para dormir tranquilo, tem que sempre estar armado. Que jeito você vai dormir tranquilo se não tem um muro lá na sua casa? Né? Lá nos Estados Unidos você passa nas ruas, a maioria das casas não tem muro, mas tem segurança forte lá. Uma segurança forte. E lá o guincho funciona, viu? Lá sabia que não pode parar na frente da sua casa. Eu estava lá na casa do irmão, lá em Kissimmee, e chegou um cara da manutenção para fazer uma manutenção na porta da casa dele. Ele parou o carro, entrou, pediu um copo de água. Ele estava tomando água, o guincho parou e já estava enganchando. 5 minutos. Eu falei: opa, que tá pior que o Brasil. Daí ele correu lá e falou: não, já estou tirando. Aí tirou, mas eu já ia levar o carro dele. Segurança. Quem não tem muro está sem segurança. E por que está sem segurança? Não descansa, não dorme tranquilo, está sempre em alerta, sempre tenso, sabe? Sempre reagindo. Sabe aquela pessoa que está sempre reagindo? Porque está sem muro. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Fala para o seu irmão: você não precisa ficar reagindo, só precisa deixar Deus levantar os muros de novo. Vida espiritual sempre apagando incêndio. Ai, agora eu vou orar, porque, poxa, a vida agora está bagunçada, sabe? Eu não estou...
está apagando incêndio, vida espiritual apagando incêndio. Só vai buscar quando está precisando. Não é isso. Não estou dizendo que é errado você buscar quando está precisando. Não, você tem que buscar mesmo quando você está precisando. Tem mesmo. Mas não só quando você está precisando. Você tem que buscar sempre. Orai e vigiai a todo momento, a Bíblia diz. Uns pelos outros, orando, vigiando, né? Adorando a Deus a todo momento. Para quê? Para que a hora que chegue o dia do vale, o dia da angústia, você já está com os muros levantados. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? Levantar os muros. Quer viver prosperidade de Deus? Levanta os muros. Vida financeira, sempre correndo atrás, está sempre no desespero, porque os muros estão derrubados. Vida emocional, sempre no limite do limite, ninguém pode então. Explode, porque os muros estão derrubados. Salmo 127, 1 e 2: inútil vos será levantar de madrugada. Salmos. A ausência de domínio próprio não rouba só recursos, rouba a paz. E os recursos que eu estou falando aqui é espiritual, recurso emocional, recurso financeiro também. Muros derrubados, tudo acessa. Vou dar um pouquinho mais de detalhe. Muros derrubados, tudo que você vê, te compra e você, né? Vai se perdendo em tudo, porque os muros estão derrubados. Salmo 127, 1: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília do sentinela. Inútil será a vigília do sentinela. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Quem que é os nossos muros? O Senhor. Ele é os nossos muros. Se Ele não estiver guardando a casa, inútil. O cara pode ter dinheiro que for. Você pode comprar carro blindado. Você pode ter um condomínio, pode ter segurança na porta. Até ali você vai ter segurança. Mas quem garante que você vai acordar amanhã? Quem garante que você com carro blindado não vão te cercar e não vão metralhar até a blindagem cair? E quem garante você que o seu carro blindado com segurança por todos os lados, dirigindo o carro, não te dá um infarto fulminante ali na hora e você morre com um carro blindado, com segurança, com dinheiro no banco? Se os muros não estiverem erguidos, falta paz, não tem descanso. Tem alguém me entendendo aqui em nome de Jesus? Não tem descanso. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Tem alguém entendendo? Não deixa roubar a paz. Terceiro ponto. O que não tem muro confunde liberdade com exposição. Eita, é forte, hein? Aqui está o ponto mais libertador desse texto. Mais libertador. Muros não travam liberdade, eles definem território. Então assim, o muro não é para travar a sua liberdade, para ficar naquela neura aí, se eu posso, se eu não posso. Não, ele vai definir o território. Eu vivo num território de santidade, eu vivo num território seguro, eu vivo num território próspero. Tem alguém comigo aqui? Eu vivo num território onde a minha força não domina, mas a força de Deus que está em mim, através de mim, é que domina e governa tudo. É Ele que não produz resultados que são resultados limitados. É Ele, não sou eu que produzo resultados finitos, mas através de mim, como eu tenho um território, através de mim, como eu tenho muros, como eu tenho um Senhor na minha vida, Ele produz resultados que são infinitos e eternos. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? A revelação aqui do texto é: limite não é prisão, limite é identidade. Eu sei quem eu sou. Você é filho de Deus, filho do Deus vivo. Sim ou não, igreja? O código aqui é:
Deus não nos prospera para vivermos expostos, mas para vivermos seguros. Então não é para você ficar exposto a tudo, é para você definir territórios e limites, viver seguro. Seguro. Zacarias capítulo 2, versículo 5, diz assim: eu serei para ele um muro de fogo. Antes de prosperar Jerusalém, Deus prometeu proteção. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Ah, meu Deus do céu. E dentro dela serei a sua glória. Ah, quando você define o território, quando os muros estão levantados, o Senhor é como um muro de fogo ao seu redor. E dentro dela, põe lá Zacarias, muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Ele está declarando: olha, se você estiver em mim, deixar que eu esteja em você, eu serei como um muro de fogo ao seu redor. Deus está declarando, e dentro dela serei a sua glória. Segurança em Deus. Deus falando: não adianta eu te prosperar e você está com o muro derrubado. Não adianta eu te prosperar e você deixar tudo acessar você. Palavras vãs, fofocas, emoções, mundo, né? Pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada? Tem alguém entendendo aqui? Não, o Senhor está construindo muros. Ele quer ser o seu muro, muro de fogo ao seu redor. Sabe aquela pessoa que quando você chega no ambiente e as pessoas param de falar besteira, que chegou alguém ali que não chegou sozinho. Ah, tem gente entendendo aqui, em nome de Jesus. Quando você chega num lugar para conversar com um cliente, ele não leva você na brincadeira. Eu lembro que eu tinha clientes que eles deixavam pessoas esperando horas. No começo eu ficava horas. Tinha vez que eu ia, quando nós trabalhávamos com distribuição de batata, né? Meu pai trabalhava com batata, cebola, alho, a gente trabalhava com isso. A empresa era uma cerealista, né? Cerealista Santiago. E aí eu lembro que eu ia numa rede de supermercados e eu ia falar com um cara, chamava Milton, o nome do dono da rede de supermercado. E a primeira vez que eu fui, que ele ainda não me conhecia, a gente começou a fornecer para eles, fornecia. E quando eu fui para receber, a gente ia receber no final do mês, fornecia o mês inteiro e no final do mês ia receber. As primeiras vezes que eu fui, eu ficava das 8 da manhã, às vezes até 4 horas da tarde. E esse cara às vezes sozinho na sala. E não atendia, ele passava. Mas depois ele passou a conhecer a gente, né? A gente começou a conhecer. Então quando ele chegava lá, tinha bastante vendedor lá. Eu falava: Gustavo, vem cá, vamos tomar um café lá? E eu ficava sem jeito, né? Mas não tem a ver comigo. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Quando você tem muros levantados, gente que reclamava, gente que batia a boca, gente que falava para os funcionários dele. Você acha que os funcionários não iam falar? Eu ficava lá quieto, esperando, em espírito de oração. Mas daí, depois que conheceu, há algo diferente em você. É isso que eu estou querendo dizer. Muros levantados. Sabe, acessos que pessoas tentam pagar para entrar? Você não vai precisar pagar para entrar, porque há um muro de fogo ao seu redor. Para quem tem muro levantado, em nome de Jesus, meu irmão, você tem que entender
Você é a luz do mundo e sal da terra. Ou a Bíblia está mentindo o que ela está dizendo? Você é luz do mundo e sal da terra. As trevas vão até tentar contra a sua vida, mas não vão poder, porque há muros, há muralhas de fogo ao seu redor, e a glória do Senhor está dentro. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Muralha de fogo não é algo, não é pesado, não é viver uma vida de aparência, não. É muros levantados, princípio estabelecido, fundamentos estabelecidos. Eu vi um podcast esses dias de uns milionários e um bilionário. Estavam num podcast, nem são crentes, e eles estavam falando assim: fulano, fulano. Aí eles não falaram o nome do fulano, né? Fulano, lembra de fulano? Lembro de fulano. Nós deixamos de assinar um contrato milionário com ele, sabe por quê? Porque nós estávamos sentados à mesa para fazer negócio, e quando passavam mulheres ao lado da mesa, esse cara ficava secando a ponto de querer quase falar com as mulheres. E nós sabemos que ele é casado. E quando nós vimos a atitude dele, nós dissemos: não vamos fechar negócio. Não vamos assinar o contrato. Por quê? Eles disseram no podcast: porque se ele não honra a casa, a esposa dele não vai honrar os compromissos que ele tem conosco. Sabe o que é isso? Muros derrubados. Não, querido, Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para viver uma prosperidade. E às vezes essa prosperidade está querendo avançar, mas por que ela não avança? Porque os muros estão derrubados. E aí volta o ciclo. Princípios que se quebram, porque aí acaba voltando o ciclo. Não, Deus está estabelecendo muros, porque você vai mudar de nível em nome de Jesus. Vai ter muros derrubados, ninguém vai levar você na conversa, não vai aceitar proposta estranha, coisa errada em nome de Jesus. Princípios estabelecidos. Parece que é mais difícil? Não. Há prosperidade na aliança, há prosperidade nos princípios, há prosperidade, porque muralhas de fogo sobre nós, e a glória está dentro, em nome de Jesus. Deus está levantando muros, restaurando muros hoje. Não é pecado, não é rebeldia, é Deus estabelecendo muros, para que nada acesse você, a não ser a palavra, a não ser Ele, a não ser o Espírito Santo, a não ser os dons do Espírito. Todavia eu me alegrarei. Feche seus olhos, adore ao Senhor em nome de Jesus. Não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
noite, mas a alegria virá pelo amanhecer, em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Começa a orar com ela agora. Diga a Deus, a pessoa que está aqui do meu lado, ela não tem maldade, não era pecado, não era rebeldia, mas por algum motivo os muros foram derrubados. E por causa dos muros estarem derrubados, ó Pai, a cidade estava vulnerável, estava acessível. E eu peço ao Senhor hoje, Pai, em nome de Jesus, levanta os muros, reconstrói os muros, ó Pai. Reconstrói os muros da vida do meu irmão, da minha irmã. Ah, Senhor, há pessoas aqui que não sabem o que acontece, porque há coisas que sobrevêm. E hoje o Senhor trouxe a revelação da Tua palavra. O Senhor está construindo em nós o Teu reino. O Senhor está construindo em nós como o Teu reino funciona, como o Senhor quer que aconteça. Então hoje a Tua palavra nos trouxe revelação. Tem muitas coisas que sobrevêm e acontecem, ciclos que retornam, porque os muros estavam derrubados. Mas hoje, em nome de Jesus, nós, através dessa revelação da Tua palavra, nós aceitamos e pedimos ao Senhor: Senhor, nos ajuda a reconstruir os muros. Seja esse muro de fogo, seja, Senhor, esse muro de fogo ao nosso redor, ó Pai. Que a Tua glória esteja sobre a nossa vida. Nos encha, Senhor. Nos transborda da Tua presença. Nos dê visão espiritual. Nos dê discernimento, ó Pai, da Tua palavra. Enche o nosso coração. Muros que foram derrubados sejam reconstruídos hoje. Ah, Senhor, segurança, para que haja segurança, para que haja paz, para que haja discernimento, para que haja filtro. Deus, em nome de Jesus, que aquilo que o mundo tem tentado implantar não tenha acesso aos nossos corações, mas que os Seus princípios sejam imutáveis em nós, ó Deus. Muros levantados que não deixam, Senhor, o inimigo acessar, que não acha brecha para que o inimigo entre. Em nome de Jesus, muros reconstruídos, filtros, ó Pai, muros que não deixam palavras nos acessar, palavras nos magoar, palavras nos desestabilizar. Deus, em nome de Jesus, que problemas não venham afligir a nossa fé, mas que os muros estejam reconstruídos, levantados, para que essas coisas não venham nos acessar e nos derrubar, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós clamamos ao Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra, desse código de prosperidade, muros levantados.
para que a prosperidade permaneça. Permaneça, não só receber e perder, mas receber e conter e permanecer. Deus, eu quero profetizar na vida da tua igreja hoje, muros levantados que não vão deixar os seus filhos serem acessados, para que eles não percam mais, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor deu e aquilo que o Senhor ainda dará. Eu sei que o Senhor sempre tem algo mais para nós. Nós não estamos por causa de troca, mas é inevitável estar na tua presença e não crescer. É inevitável andar com o Senhor e ficar parado. Não dá, é impossível ficar parado, é impossível não avançar estando na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos, que os muros estejam levantados. Levante muros, ó Pai, na mente, porque pessoas estão sendo acessadas por pensamentos, ó Deus, para tirar a sua própria vida, pensamentos de suicídio. Esse pensamento não vai acessar mais a sua vida, em nome de Jesus. Levante muros, ó Pai, para que pessoas não sejam presas ao vício, aprisionadas ao vício de prostituição, não sejam aprisionadas a vícios, Senhor, que tiram a sua vida, que tiram a sua saúde. Deus, em nome de Jesus, levante muros para que essa cidade fique guardada. Levante muros para que essa família fique preservada. Levante muros, ó Pai, muro espiritual, para que esse casamento não se destrua, para que a tua glória permaneça dentro, para que a tua chama permaneça dentro. Levante muros que estabeleça, Senhor, a guarda dos nossos filhos. Muros para que o mundo não acesse. Muros para que o mundo não acesse. Levante muros espirituais para que a nossa vida financeira não seja abalada, Senhor, para que o mundo não tenha acesso ao nosso dinheiro, para que o mundo não tenha acesso às nossas emoções. Levante muros, ó Deus, espirituais, para que nós possamos prosperar, prosperar, prosperar na autoridade do Senhor, prosperar debaixo da tua palavra, prosperar debaixo das tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.